Graça e paz. Mais uma vez eu quero saudar a todos aqueles que estão conectados conosco, que estão ligados nesse culto online. E novamente eu desejo que Deus lhe abençoe de uma forma muito especial através deste culto. Eu gostaria de orar buscando a presença e a direção do Senhor. Deus, muito obrigado pelo privilégio de podermos novamente estar conectados e participando desse culto. Pai, obrigado por essa oportunidade, por essa maneira tão agradável que o Senhor nos proporciona de podermos estar adorando o Teu santo nome e de podermos estar, ó Senhor, recebendo a Tua palavra, orando para que assim o Senhor, que é Deus, possa agir e possa nos abençoar em todas as áreas e suprir cada necessidade. Deus, obrigado pela Tua bondade e o Teu amor, em nome de Jesus. Amém. Teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas mãos. Lá confiamos em teu infinito, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Sim, vamos lá em uma só voz, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos lá mais uma vez, queremos o teu nome, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos lá mais uma vez, queremos o
Amém, amém, amém. Tu és bem-vindo aqui, Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus, tu és bem-vindo. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, e luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei.
sinta. Tu te moves, tu nunca vais parar. E mesmo que eu não veja, e tu te moves, mesmo que eu não sinta. Tu te moves, tu nunca vais parar. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. E 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 você faz, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Eu queria compartilhar uma palavra de Deus nesta hora. E essa palavra, ela está em Mateus, no capítulo 18, versículos 1 até 3, onde nós lemos: Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: Qual é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Jesus, ele muitas vezes usou comparações para tentar esclarecer o que ele estava ensinando ou aprofundar verdades que ele estava ministrando. Aqui no nosso texto, nós vemos Jesus pegando uma criança e, partindo da criança, trazendo ensinamentos para responder ou para esclarecer dúvidas que havia no coração dos discípulos. A pergunta dos discípulos foi: quem é o maior no reino dos céus? Eu creio que é uma pergunta de um lado interessante. Por quê? Porque eu creio que todos nós temos curiosidade. E eles também tinham curiosidade, como eles estavam convivendo com Jesus. E se deparavam com pessoas diferentes que reagiam ou buscavam relacionamento com o Senhor, né, de uma maneira também diferente. Passou pela cabeça deles essa dúvida: mas afinal, quem será o maior no reino dos céus? De qualquer forma, a preocupação deles eram duas. Primeiro, reino dos céus. A preocupação deles era com respeito, ou de qualquer forma o entendimento deles era a respeito da glória, de estar com Cristo. E a segunda preocupação era quem seria o maior estando lá na glória com o Senhor. Então, são dois aspectos muito interessantes. E Jesus, na sua sabedoria, eu diria até na sua simplicidade, ele pega uma criança, atrás para o meio, e ele coloca essa palavra. Tá? Em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Então, Jesus, ele parte dessa comparação com a vida, com o jeito de ser de uma criança, para trazer
um ensinamento realmente profundo, eu diria essencial para a vida do ser humano, que é a entrada no reino dos céus, que é a eternidade, que é o estar com Cristo após essa vida, ou ser arrebatado se Jesus vier antes. Então, eu estava pensando, afinal de contas, o que Jesus estava querendo ensinar? Porque ele pega uma criança. É óbvio que ele procura despertar os discípulos a pensarem nas características normais de uma criança. Certamente, uma criança é diferente de um adulto. E por isso, se esta comparação foi importante para os discípulos, certamente esta comparação é importante para nós. Porque tem a ver não apenas com a vida aqui neste mundo, mas tem a ver com a eternidade. A questão é como entrar no reino dos céus. E Jesus diz, olha, se vocês não se tornarem como esta criança, vocês não vão entrar. Consequentemente, se você que me assiste e eu que estou liberando essa palavra, não formos como crianças, nós também não entraremos no reino dos céus. Então, primeira coisa que Jesus diz, que nós temos que nos converter. Ele diz, em verdade digo, se vocês não se converterem. Então, o primeiro passo que Jesus destaca aqui no seu ensinamento, na sua resposta aos discípulos, é a importância, a necessidade de passar por uma verdadeira e genuína conversão. Posso fazer uma pergunta para você? Você verdadeiramente é uma pessoa convertida? Sabe, hoje muitas pessoas que estão na igreja não são pessoas que passaram por uma genuína conversão. Muitas pessoas que estão na igreja apenas são pessoas convencidas de Jesus, mas não são convertidas, porque conversão significa uma transformação interior que leva a pessoa a mudar radicalmente de vida. Eu ainda estava lendo hoje um material e ali dizia que o grande problema da igreja da América Latina é exatamente a falta de compreensão, o problema moral, a falta real de mudança de vida. E por isso esse tema, ele é extremamente importante, porque conversão necessariamente implica em mudança de vida. Por isso eu perguntei a você, você tem certeza que você passou por uma genuína conversão? Porque Jesus está o quê? Está respondendo aos discípulos sobre como entrar no reino dos céus. E Jesus começa com a colocação, é preciso se converter. Você de fato entendeu o amor de Jesus Cristo por você? Você entendeu a obra da cruz em seu favor? E você está entendendo o que Jesus espera, uma vez que você tenha declarado que você recebe a Cristo e que você crê nele como Salvador e Senhor da sua vida? Então é importante que você reflita sobre isso, porque para entrar no reino dos céus, em primeiro lugar, é preciso converter-se, é sair de uma realidade de vida, de um estilo de vida, de um comportamento, de um entendimento e passar por um novo estilo de vida, agora totalmente submisso a Deus e aos princípios e os ensinamentos da palavra de Deus. Esta é a primeira colocação de Jesus na resposta aos discípulos. Mas a segunda é, e se vocês não se tornarem como crianças. Vamos dar uma avaliada rapidamente em algumas características que nós encontramos nas crianças e que vão nos ajudar a entender o que Jesus de fato quis compartilhar aos seus discípulos. Criança é diferente de adulto. Então, uma primeira característica que nós encontramos numa criança é que a criança, ela realmente crê.
a criança, ela confia. A fé dela é uma fé simples, é uma fé pura. E este é o tipo de fé que nós temos que ter no nosso relacionamento com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos ser como uma criança, porque a criança, ela realmente acredita, ela crê. Eu sempre comparo, se eu botar uma criança aqui em cima desse púlpito e eu ficar ali do lado e essa criança me conhecer, eu disser a ela, salta que eu te pego, a criança vai saltar, porque ela tem plena confiança que eu vou pegá-la, que eu não vou permitir que ela caia no chão. Mas se eu colocar um adulto aqui e disser a mesma coisa, pela cabeça dele vai passar um monte de questionamentos, porque o adulto tem dificuldade para crer. E é esta lição que Jesus quer ensinar aqui quando diz, vocês têm que ser como uma criança. Nós temos que desenvolver um nível de fé como uma criança, uma fé que não duvida, uma fé que não tem incertezas, uma fé genuína, totalmente fundamentada no Senhor e nos princípios e verdades da palavra de Deus. Também temos que crer nas promessas que o Senhor tem liberado na nossa direção. Então, é uma primeira característica que nós temos que avaliar se nós temos. Qual é o nível da nossa fé? Nós somos realmente pessoas que creem no Senhor de todo o coração e que não se deixam confundir por dúvidas e incertezas que às vezes querem invadir a nossa mente e querem nos afastar da nossa plena dependência e confiança no nosso Deus? É uma primeira verdade, é uma primeira característica que nós temos que avaliar. Uma segunda característica que nós vamos encontrar na vida de uma criança é que uma criança, ela normalmente não é ansiosa nem preocupada. Uma criança, ela vai deitar e ela dorme a noite inteira. No outro dia ela acorda e normalmente a primeira coisa que ela quer fazer é brincar, porque ela está tranquila, ela não tem angústias, não tem maiores ansiedades. Mas quantas vezes você e eu passamos horas acordados de noite, não conseguimos dormir, porque a nossa mente está cheia de preocupações, de ansiedades, de situações que nós temos que viver, que temos que resolver. Enfim, a nossa vida, ela muitas vezes nos leva exatamente a uma vida de angústia, o que é extremamente ruim e desagradável. Então Jesus diz, ei, vocês querem ir para o reino dos céus, vocês precisam aprender a colocar as situações que trazem angústia e preocupação nas mãos do Senhor. Esse é o grande desafio. Temos que fazer isso. Além disso, também, se nós olharmos uma criança, a criança ela não fica horas pensando no que ela vai comer no almoço. Ela sabe que na hora do almoço alguém vai providenciar para ela o que ela precisa. Ela tem esse tipo de certeza. Portanto, ela não fica preocupada. Jesus ensina a respeito desse assunto lá em Mateus, no capítulo 7, onde ele fala, né, da preocupação pela situação da vida. Não andeis ansiosos, ele diz, de coisa alguma, quanto ao que vocês vão comer, o que vocês vão vestir, o que vocês, enfim, as outras necessidades que nós temos. Não se preocupe, mas honestamente, é complicado, não é verdade? Quantas vezes nós nos vemos preocupados, angustiados. Por isso, eu creio que o ensinamento de Paulo é muito importante para que nós vençamos todas as preocupações e todas as situações que trazem angústia para a nossa alma. Lá em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6, Paulo diz, não andem ansiosos, não fiquem ansiosos por coisa alguma. E nós vamos dizer, mas meu querido apóstolo Paulo, como?
Ele dá a resposta. Em tudo sejam conhecidas diante de Deus as orações de vocês, pela súplica com ações de graças. E aí ele conclui dizendo, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Jesus. Esse é o segredo. É nós termos a nossa mente e o nosso coração totalmente guardados pelo Senhor. Porque então nós vamos vencer a angústia, nós vamos vencer as ansiedades, nós vamos vencer as preocupações. Por quê? Porque nós vamos crer no cuidado, na bênção e na proteção do Senhor na nossa vida. Essa é outra característica de uma criança. A criança, ela não fica preocupada, ela não perde o sono, ela não fica durante o dia cheia de grilos e ansiedades. Não, porque ela tem plena convicção que alguém está cuidando dela, que no seu tempo as coisas vão acontecer, ela vai ter. E é assim que Deus quer, que nós desenvolvamos a nossa vida. Porque então nós vamos ter o quê? Vamos ter a paz de Jesus no nosso coração. Uma terceira característica que nós encontramos numa criança é que a criança, ela tem liberdade para pedir. Quando a criança tem uma necessidade, ela não tem nenhuma dificuldade de chegar para o pai, para a mãe, apresentar sua necessidade e pedir que o pai e a mãe supram essa necessidade. É esse o nível de relacionamento que nós devemos ter com o nosso Deus. Temos que ter liberdade para chegar diante do Senhor, para expor a nossa vida, para expor as nossas necessidades, para apresentar a Ele tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Por quê? Porque é óbvio, nós temos necessidades, nós precisamos certamente do auxílio de Deus em muitas áreas, em muitas necessidades. Precisamos desenvolver uma vida de oração cada vez mais intensa, cada vez mais profunda. Precisamos crescer cada vez mais na confiança, na plena certeza de que o Senhor é fiel para ouvir e para atender as nossas orações, que Ele é poderoso para suprir as necessidades que nós temos no nosso dia a dia. Ele é. Por isso eu gosto muito lá de Mateus, no capítulo 7, versículos 7 até 11, onde Jesus, ele diz assim, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, preste bem atenção nesse versículo. Ora, se vocês, que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Que palavra preciosa de Jesus, em que Jesus tenta inculcar em nossa mente, em nosso coração, a convicção, a certeza de que nós podemos chegar diante dele com toda a liberdade, como uma criança que não titubeia, que não se acanha, que chega com toda a liberdade e franqueza e expressa ao pai ou à mãe a sua necessidade na plena convicção de que será suprido. Esse é o nível de relação que Deus quer que nós tenhamos com Ele, porque nós estamos falando aqui de sermos filhos de Deus, de vivermos como pessoas que vão herdar o reino dos céus. E nós temos que assimilar características que existem numa criança, e esta é uma delas, extremamente importante, e que nós temos que aprender cada vez mais. Quando Jesus
amaldiçoa aquela figueira, lá em Marcos capítulo 11, e ela seca desde a raiz. Jesus, ele dá uma lição aos discípulos. Ele diz: tenham fé em Deus. Tenham fé em Deus. Porque tudo que vocês pedirem, creiam que já receberam, e assim será com vocês. É precioso o ensinamento do Senhor. Jesus, ele quer transmitir segurança, convicção, certeza ao nosso coração de que ele é fiel, de que ele com certeza honrará cada promessa liberada nas Escrituras na direção daqueles que são seus filhos. Por isso, no nosso texto diz que nós temos que ser como crianças. É um desafio, precisamos caminhar nessa direção cada vez mais, porque isso significa buscar e confiar no Senhor como nosso Deus, como abençoador, como supridor, como a fonte da verdadeira vida, como aquele que tem à disposição aquilo que precisamos para o nível espiritual, para o nível emocional, para o nível familiar, para o nível financeiro, para o nível de relacionamentos, para o nível ministerial, qualquer área. Deus é a nossa fonte e nós temos que ter como uma criança liberdade para expressar a Ele aquilo que nós precisamos e, consequentemente, experimentar as respostas maravilhosas, verdadeiras e fiéis do Senhor na nossa direção. Quarta característica de uma criança que eu quero destacar, que a criança recorre ao pai para socorro quando ela passa por uma necessidade. Por exemplo, quando a criança se machuca, ela imediatamente vai para o pai ou para a mãe. Eu creio que você já percebeu isso. Às vezes o pai e a mãe apenas dão uma soprada e a criança já fica satisfeita e volta para as suas atividades, porque de fato ela queria estar perto do pai e da mãe, e o pai e a mãe lhe dão aquela segurança, aquela tranquilidade que está tudo bem e que ela pode continuar com a sua vida, que nenhum problema maior vai estar na sua vida. Uau, que desafio, meu irmão, minha irmã, para a nossa vida. Porque qual é a tendência do ser humano, do adulto? É ele tentar a solução na sua própria força. Ele tentar resolver os problemas pela sua própria sabedoria e inteligência. E às vezes ele vai de mal a pior, porque não funciona. A quem nós temos que recorrer na hora dos nossos problemas? Nós temos que recorrer ao Senhor. Por quê? Porque Deus é um Deus que está pronto para resolver cada necessidade da nossa vida. Deus, Ele é fiel. E muitas vezes nós passamos por dores, passamos por sofrimentos, às vezes pressões, situações em diferentes áreas e em diferentes níveis nos sobrevêm. A quem recorrer? Ao Senhor, na plena convicção de que Ele vai ter a resposta certa, vai ter a solução exata que nós precisamos para superar aquela situação e para que a nossa vida continue fluindo com normalidade no nosso dia a dia. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 20, ele diz, eu gosto muito desse versículo, ele diz assim, desculpe, é no capítulo 3, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Vamos colocar Deus. Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Que palavra forte de Paulo. Paulo diz, aquele que é poderoso para fazer infinitamente. Você sabe o que é infinitamente? Algo que não tem fim. Às vezes nós olhamos para uma situação que nós estamos vivendo
e achamos que não tem saída, que não tem solução. Deus diz: ei, eu sou todo-poderoso. Eu posso sim resolver o seu problema. Eu posso sim lhe dar a vitória. Eu posso sim lhe trazer a plena solução nesta área da sua vida. Então, Paulo está dizendo isso. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Sabe, às vezes não temos nem ousadia de pedir, nós só pensamos. Deus capta o nosso pensamento e já libera a bênção para que nós possamos usufruir da ação sobrenatural dele na nossa vida, naquela área de necessidade. E por isso, Paulo termina no versículo 21, a ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre. Queridos, glória ao Senhor. Temos que glorificá-lo, porque esse Deus que nós professamos como nosso Deus não tem limites. Esse Deus que nós confessamos como nosso Deus, ele é o Todo-Poderoso. E ele está pronto a fazer não só o que pedimos, ele está pronto a fazer inclusive o que nós só pensamos, porque ele nos ama. E ele quer ver os seus filhos alegres, felizes, pela operação do seu poder nas suas vidas. Por isso, Jesus diz, sejam como crianças. A criança, ela tem essa confiança nos seus pais. Ali está o seu socorro. O nosso socorro precisa ser no Senhor. Davi disse isso, o meu socorro está no Senhor que fez os céus e a terra. O Senhor é o teu socorro. Não importa a área, não importa a necessidade, o Senhor é o teu socorro. Confia nele, seja como uma criança. Abre mão dos teus pensamentos, dos teus grilos, dos teus conceitos, às vezes, que acabam te distanciando, que acabam bloqueando a ação de Deus na sua vida. Joga-te nos braços do Pai, ele vai te abençoar, com certeza, de maneiras lindas e maravilhosas. E uma quinta e última característica de uma criança que eu queria compartilhar é de não guardar rancor. Você já viu? Duas crianças, de repente, se desentendem lá no brinquedo, e aí um vai para um lado e um vai para o outro, mas normalmente, passados alguns minutos, o que acontece? Lá estão eles juntos novamente, brincando, porque a criança, ela não guarda rancor. Logo, logo, ela já novamente está ali, totalmente tranquila, brincando da mesma forma com aquela pessoa com quem ela se desentendeu há um tempo atrás. Jesus diz, sejam como crianças, não guardem rancor. Eu creio que é uma das áreas mais difíceis. Ela é desafiadora, porque, é claro, nós vivemos num mundo onde pessoas nos ferem, pessoas nos machucam, pessoas nos criticam, pessoas, de repente, nos rejeitam. Tantas coisas acontecem no nosso dia a dia. E o ensino da palavra de Deus é perdoa. Perdoa. E esse tema, ele é extremamente importante. Porque quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, quando os discípulos disseram, ô Jesus, ensina a gente a orar como João Batista, ensina os seus discípulos a orar. Jesus lhes ensinou o Pai Nosso que estás nos céus. E quando nós chegamos no Amém, lá no versículo 13 de Mateus 6, no versículo 14, Jesus diz, porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Eu acho esse versículo extremamente forte, porque o nosso perdão da parte do Senhor passa pelo nós liberarmos perdão para as pessoas que nos ferem e nos magoam.
verdadeiro filho de Deus não pode guardar mágoa, ressentimento e rancores no seu coração. Nós precisamos liberar perdão para as pessoas que nos ferem, que nos ofendem, que nos fazem mal. É fácil? Não. Eu creio que é extremamente difícil, mas este é o ensinamento. Por isso Jesus aponta para crianças e sejam como crianças. As crianças têm uma facilidade tremenda de liberar perdão, de se reconciliar, de voltar a andar junto, brincar junto, desenvolver a vida juntos. E é isso que o Senhor deseja, que nós aprendamos da parte dele, porque isso tem a ver com entrarmos no reino dos céus. Então, teria tantas outras características a serem apresentadas, mas vamos ficar com essas 5 características, já nos ajuda a entender o ensinamento que Jesus quis passar aos seus discípulos, que são extremamente importantes. Então, verdade, lhes digo, se vocês não se converterem e se não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. O que está em jogo aqui é entrar no reino dos céus. Não é qualquer coisinha, mas é entrar no reino dos céus. E por isso é fundamental que você faça uma análise profunda e séria da palavra do Senhor. Ele fala, em primeiro lugar, é preciso se converter. É preciso ter uma mudança radical de vida, uma entrega absoluta da nossa vida na mão do Senhor, de tal forma que a nossa velha natureza morra e uma nova natureza seja implantada em nós, que nos leve a viver em novidade de vida, desafiador. Mas em segundo lugar, Jesus diz, além de vocês se converterem, vocês precisam ser como esta criança. Isso é, nós precisamos desenvolver características de uma criança. E por isso é bom, porque nós temos um exemplo no qual nós podemos nos espelhar, ou temos a criança que nos permite de nós fazermos uma avaliação sincera da nossa vida. Analisando as características de uma criança, nós vendo se essas características fazem parte da nossa vida cristã. Se aquilo que caracteriza uma criança também passa a caracterizar a nossa vida como filhos de Deus. Vivemos dias desafiadores, tantas coisas nos são ditas que às vezes não estão plenamente em harmonia com os princípios e com as verdades de Deus. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, atente à palavra do Senhor, porque se essa palavra foi liberada, porque Jesus te ama. Se essa palavra foi liberada, porque Jesus te quer bem. Se essa palavra foi liberada, é porque Jesus quer que você compreenda qual é o tipo e o estilo de vida que Ele quer que a gente viva. Por isso, que você avalie se você de fato passou verdadeiramente pela conversão. E 2, se você uma vez convertido, você está deixando o Espírito Santo moldar a sua vida, de tal forma que na sua vida também se manifestem as mesmas características que nós vemos numa criança. Deus abençoe ricamente a sua vida. Eu queria orar, não sei como está a sua vida, mas uma coisa eu sei, Jesus quer que você herde o reino dos céus. Certamente, por isso ele veio ao mundo, por isso ele morreu na cruz, por isso ele realizou a obra tremenda e maravilhosa. E por isso ele deixou a palavra, todos os ensinamentos que nós temos registrados aqui nas Escrituras, são para o nosso ensino. A Bíblia diz isso, tudo que está nas Escrituras foi registrado para o nosso ensino, diz a palavra. Para que nós entendamos como Deus quer que nós vivamos a nossa vida para sermos agradáveis aos seus olhos. Por isso,
Coloque a sua vida, se você está tendo lutas em alguma área, se você está tendo dificuldades em outra área, se enfim, você precisa passar por mudanças, coloque na presença de Deus. O desejo do Senhor é que você herde o reino dos céus. E o desejo do Senhor é te ajudar para que isso se torne uma realidade quando você partir ou quando Jesus vier. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar cada pessoa que está assistindo a este culto online na tua presença. Pai, eu não sei quem está assistindo, mas tu sabes. Senhor, eu não sei de forma alguma o que se passa na vida e no coração dessas pessoas, mas tu conheces cada detalhe. Senhor, o que eu sei é que tu amas a cada um, Senhor, e o teu desejo é que essas pessoas, mais cedo ou mais tarde, herdem o reino dos céus. Senhor, aquilo que está impedindo, aquilo que está, meu Deus, bloqueando, aquilo que está barrando essa bênção, Deus, que o Senhor remova em nome do Senhor. Deus, que o Espírito do Senhor venha sobre cada um em nome de Jesus. Pai, abre a mente, abre o entendimento. Pai, age, Deus, no coração. Pai, para que onde tem que haver decisões, as decisões sejam tomadas em nome de Jesus. Onde precisa haver mudanças, ó Deus, que essas mudanças se processem em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, onde precisa, ó Deus amado, haver uma volta ao Senhor e a simplicidade da vida que o Senhor ensina nas Escrituras. Pai, que isso ocorra com a assistência do Espírito Santo. Pai, eu quero abençoar a cada pessoa que nos assiste. Senhor, que haja uma visitação do céu em nome de Jesus. Sim, Senhor, que haja uma ação poderosa do Senhor. Pai, que não haja engano em nenhuma vida, que o diabo não consiga confundir ninguém. Deus, que a salvação não seja roubada de nenhuma pessoa, que todos compreendam quem é Jesus Cristo. Pai, entendam o amor de Deus, passem por uma conversão genuína e se esforcem em comunhão com o Senhor e com a palavra, para viver como uma criança aqui neste mundo, totalmente conectado com o Senhor. Pai, eu abençoo em nome de Jesus. Amém. Antes de encerrar nossos recados, só lembrando, nesse final de semana, nossas reuniões, participe, sábado, o Livres, um tempo muito tremendo dos jovens. Convide os jovens, convide jovens que você conheça, mesmo não cristãos, para que venham, porque com certeza vão ser abençoados através do louvor, através da música, através da alegria, através da palavra vão ser impactados, através da comunhão e relacionamento vai ser bênção. Sábado às 20 horas, reunião dos Livres, venha e seja abençoado. Domingo pela manhã, 9 horas, culto da família, tempo tremendo e maravilhoso, céus abertos, a glória de Deus se derramando. E domingo à noite, o culto também da família. Venha, não falte. Deus te ama e Deus quer continuar trabalhando na sua vida, porque o grande desafio para cada um de nós é de nós herdarmos o reino dos céus. Que o Senhor te dê um restante de semana muito abençoado. No final de semana nos veremos para termos comunhão e adorarmos o Senhor em conjunto. Obrigado, Deus abençoe a todos.